Então, para iniciar aqui esse passo a passo, eu vou fazer o meu cordão de correntinhas. No caso meu aqui, eu iria fazer com 170 correntinhas, mas o número que eu preciso para cada motivo é o número 4. Então, você pega esse valor total de correntinhas e divide por 4. Se der um número quebrado, você aumenta ou diminui, certo? Até dar um número inteiro. No meu caso, 170 correntinhas ia dar um número quebrado, então eu diminuí 168, aí eu vou ficar com um total de 42 motivos, tá bom? É essa continha básica que você vai fazer para achar aqui a quantidade certa de correntinhas. Então, para o meu tamanho M, 168 correntinhas, tá? E aí, a gente vai olhando aqui, ó. Para que o nosso cordão não fique torcido. Como eu já fiz aqui a contagem, esses marcadores é só para saber de 50 e 50 correntinhas, tá? Então, não tem problema tirar aqui agora essa marcação. Bom, já coloquei aqui, vou tirar esses marcadores. Já coloquei aqui na primeira correntinha e finalizo com ponto baixíssimo. Vocês viram aí que tava bem complicado eu achar aqui ao final certinho da correntinha. Então, aqui, olha, finalizei, certo? Agora, eu subo uma correntinha e no mesmo pontinho eu introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Puxo a laçada, pego a laçada e tiro o ponto baixo, certo? Subo 2 correntinhas e aqui para uma parte da saia eu vou utilizar o ponto tombadinho. Esse ponto tombadinho eu gosto de fazer ele na próxima correntinha e não no mesmo ponto, tá bom? Então, eu vou introduzir a agulha aqui no próximo, vou fazer um ponto alto, 2 e 3 pontos altos. Então, no primeiro ponto, eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas, e no ponto seguinte, 3 pontos altos. Pulo 2 de base, no terceiro, ponto baixo. 2 correntinhas, pego a laçada, venho na correntinha seguinte, repito 1, 2 e 3 pontos altos. Pulo 2 correntinhas, na terceira, ponto baixo. E eu vou trabalhar assim todo o meu cordão de correntinhas. Dois, 3, pula 2 no terceiro, ponto baixo. Vai ficando assim. Bom, cheguei no final da carreira e eu venho aqui no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu viro meu trabalho pro lado avesso, subo 1, 2 correntinhas, venho aqui na segunda correntinha, tá vendo? E coloco um ponto baixo. 2 correntinhas, pego a laçada e venho trabalhar aqui, ó, nas 2 correntinhas, tá vendo? Aí, eu introduzo a agulha, faço os 3 pontos altos. 3. Venho aqui na segunda correntinha, ponto baixo. 2 correntinhas, pego a laçada e venho aqui trabalhar nas correntinhas, tá vendo? Que são as 2 correntinhas que a gente pega aqui na segunda para trabalhar o ponto baixo. E 3 pontos altos. Venho na segunda correntinha, tá vendo? Ponto baixo, 2 correntinhas, pego a laçada e volto aqui na correntinha para trabalhar 3 pontos altos. E vou trabalhando assim, então, essa minha segunda carreira. E aí, o nosso ponto vai ficando assim, tá vendo, ó? 2 correntinhas, pega a laçada, vem aqui nas 2 correntinhas, puxa,
ponto alto, 2, 3 pontos altos, até o final da carreira. Bom, cheguei no final, olha, venho aqui no ponto baixo de início da carreira, tá vendo? Ponto baixíssimo. Viro o trabalho novamente, sempre da esquerda para a direita, tá vendo? Assim o nosso trabalho vai ficar certinho. Duas correntinhas, sempre que eu for iniciar a próxima carreira, venho aqui na segunda correntinha, ponto baixo, duas correntinhas, pego a laçada e venho trabalhar aqui novamente nas correntinhas, os 3 pontos altos. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhando as carreiras em forma circular. Uma fica do lado direito e a outra fica do lado avesso, tá? Mas não tem problema, o nosso trabalho não vai ficar feio. É dessa forma que a gente trabalha o ponto tombadinho em forma circular, ó. 2 correntinhas e 3 pontos altos nas 2 correntinhas. Que no caso fica apenas uma, porque a gente trabalha o primeiro ponto baixo na altura da segunda, ó. Ponto baixo, 2 correntinhas, pega a laçada nas correntinhas, sem pegar nos pontos altos, repete os 3 pontos altos. E agora nós vamos trabalhar aí da altura do quadril, a altura do ossinho, acima do quadril, até um pouco acima do joelho. No meu caso, dá aí mais ou menos 42 centímetros que eu vou trabalhar aqui com esse ponto carreira circular. E aí, quando eu chegar nessa altura, então, de uns 42 centímetros, eu volto com vocês pra gente dar continuidade, porque aí a gente vai trabalhar outro ponto aqui pro restante da saia do vestido, tá bom? Ó, e aí ele vai ficando assim, certo? Bom, então aqui eu já trabalhei. Ó, deixa eu mostrar aqui o tamanho que eu quero pra saia. Ficou medindo, então, 40 centímetros, tá vendo? É o suficiente pro tamanho que eu quero fazer, tá bom? E aí vai depender do seu ponto e do material que você está usando aqui, dá esse mesmo comprimento. Eu vou contar aqui a quantidade de carreiras. Deu um total de 38 carreiras. E aí eu vou finalizar do lado direito, tá? Onde nós temos aqui a primeira carreira que fica do lado direito e não do avesso, tá? Para o nosso trabalho ficar aí com as finalizações de pontos do lado direito. Então, aqui, olha, finalizei. O que que eu vou fazer? Eu vou vir com ponto baixíssimo na primeira, na segunda correntinha, certo? E aqui, para iniciar a minha próxima carreira, deixa eu tirar aqui para vocês visualizarem direitinho. Eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo e vou fazer, perdão, no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixo iniciando a minha próxima carreira. E agora eu vou trabalhar o ponto onda, que é um ponto bem facinho, que nada mais é que você fazer aqui uma quantidade de pontos no mesmo ponto para ele ficar redondinho. Ponto onda não, perdão, ponto concha, tá? Então, ó, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Venho aqui no próximo ponto alto da carreira, tá vendo? Ponto baixo. Novamente, ó. Aqui no ponto baixo, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. No próximo ponto no ponto alto, no primeiro ponto alto, ponto baixo. Pego a laçadinha, venho aqui no meio, que é o ponto baixo, tá vendo? E venho nele fazer 5 pontos altos. Colocando esses 5 pontos altos, a minha saia, ela vai dar mais um pouco ainda de abertura para pro próximo ponto que eu vou colocar.
E aí, quando eu fizer os 5 pontos altos, eu venho no primeiro ponto alto, fazer o ponto baixo. Pego a laçada e no ponto baixo do meio, repito, então, 5 pontos altos, trabalhando assim até o final da carreira. 3, 4, 5. Ponto baixo no próximo ponto alto. E aí, ó, tá vendo? Tanto que vai ficando legal essa combinação desse ponto concha. Bem bacana. Então, eu vou continuar aqui até chegar no final e continuo com passo a passo. Chegando, então, no final, aqui onde nós prendemos com ponto baixíssimo, tá vendo? A gente vai vir no ponto baixo e vai fazer nele os 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. E aí, a gente vem aqui, ó, no ponto baixo de início e finaliza, então, com o ponto baixíssimo. Aqui agora, a gente vem caminhando no primeiro ponto baixo com o ponto baixíssimo, no segundo e no terceiro. E aqui, nesse terceiro ponto, eu também já vou iniciar a minha próxima carreira. Vou introduzir a agulha novamente e com 2 laçadinhas faço um ponto baixo. Agora, eu coloco 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui, 1, 2, no terceiro ponto alto, aqui da próxima conchinha, eu coloco um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, conto, pulo aqui o ponto baixo, tá vendo? Venho na próxima conchinha, 1, 2, na terceira, no terceiro ponto alto, ponto baixo. 5 correntinhas e pula, ó, 1, 2 no terceiro, ponto baixo. E daí por diante, nós vamos trabalhar assim até o final da carreira. Bom, tô chegando no final, fazendo aqui as últimas 5 correntinhas. E vou finalizar, então, aqui com um ponto baixíssimo no ponto baixo de início da carreira. Agora, eu venho caminhando com ponto baixíssimo por 1, 2, 3 correntinhas. E aqui, na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo e já vou subir aqui 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto, tá bom? E vou colocar aqui 2 correntinhas de espaço. Vou pegar minha laçadinha e venho aqui na terceira correntinha do próximo espacinho e vou fazer um V. Com um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas de espaço, mais um ponto alto no mesmo ponto. Então, eu tenho um Vzinho aqui com 3 correntinhas de espaço. Agora, aqui, eu coloco 1, 2, 3 correntinhas, pego a laçada, venho aqui pro próximo espacinho. Na terceira correntinha também, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, pego a laçada, venho no próximo espacinho, pulo 1, 2, na terceira correntinha, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, pego a laçada, introduzo no mesmo ponto, mais um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, pego a laçada, venho no próximo espacinho, na terceira correntinha, ponto alto. E vou trabalhar assim até o final da minha carreira. 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazer, então, aqui o meu Vzinho com 3 correntinhas de espaço. Então, eu vou intercalando um Vzinho e um ponto alto, um Vzinho e um ponto alto. Lembrando que eu estou fazendo esse ponto aberto, então aqui no meu início, apenas no meu início, eu terei aqui essas 2 correntinhas. E nos outros intervalos eu terei 3 correntinhas de espaço, tá bom? Bom, cheguei aqui no final, ó, vou colocar 2 correntinhas novamente, pego a minha laçadinha, e aí eu vou vir aqui, olha, 1, 2, no segundo ponto,
na segunda correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E aí, a minha peça, ela vai ficar abertinha assim, com essa diferença de um ponto. Agora, para você fazer, se você estiver fazendo um tamanho diferente e não der aqui dessa forma, você tem que fazer um ajuste de ponto. Para isso, você vai ter que fazer a sua peça e ver se você tem que aumentar ou diminuir espaços, tá? Você também pode fazer a finalização aqui em um dos espacinhos e em outro, não tem problema ficar esse espaço. O meu não dá para ficar um espaço inteiro, por isso eu estou deixando aqui dessa forma, mas se o seu ficar assim também, não tem nenhum problema, tá? E aí, você pode deixar, então, também com um espacinho, aí você vê o ajuste que seja necessário para você fazer aqui esse pontinho que eu estou colocando, tá bom? Você também pode diminuir a quantidade de correntinhas aqui, no caso, colocar 2 de espaço, se o seu ponto for muito pequeno, tá bom? Aí, para esse ponto, você tem que ter um pouquinho aí de paciência para você fazer esse pequeno ajuste, tá? E aí, agora, para prosseguir, eu vou virar meu trabalho. E vou subir 1, 2, 3 correntinhas e vou colocar apenas uma correntinha de espaço, tá bom? Vou pegar aqui a minha laçada, aqui no meu Vzinho eu vou colocar 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos no total, certo? E agora, eu coloco 2 correntinhas de espaço. E aqui, sobre esse ponto alto, eu repito um ponto alto. Agora, eu coloco 2 correntinhas de espaço, pego a laçadinha, venho aqui pro próximo Vzinho e repito 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas, pego a laçada, repito ponto alto sobre ponto alto. 1, 2 correntinhas, pego a laçada e venho repetir novamente. E vou trabalhar assim toda a minha carreira, tá vendo? Lembrando que no final, quando eu chegar aqui, eu vou colocar apenas uma correntinha de intervalo. Aqui, entre eles, eu vou colocando 2 correntinhas, tá bom? Bom, cheguei no final da carreira, deixo apenas uma correntinha de espaço igual à primeira aqui, pego a laçadinha e venho, conto 1, 2, na terceira correntinha, finalizo com um ponto alto. E aí, a nossa peça, ela vai ficar com essa abertura aqui, tá vendo? Viro o trabalho novamente. Subo 1, 2, 3 correntinhas que dá a altura do ponto alto, mais 2 de espaço. Pego a minha laçada, venho aqui, ó, pulo o primeiro ponto, no segundo faço um ponto alto, no terceiro, outro ponto alto, e no quarto, mais um ponto alto. Agora, 2 correntinhas também, pego a laçadinha e aqui no ponto alto eu vou fazer novamente um Vzinho com 3 correntinhas de espaço. E agora, aqui, nessas carreiras, nós vamos ter a mesma quantidade, tanto aqui nos intervalos do meio, quanto essa divisão. Essa adequação aqui foi somente para esse início da nossa carreira, tá bom? Então, aqui eu vou continuar colocando 2 correntinhas de espaço, pego a laçadinha, venho no segundo ponto alto, repito ele, no terceiro ponto também, e repito o quarto também. 2 correntinhas de espaço, pego a laçadinha e venho fazer novamente um Vzinho com 3 correntinhas de espaço. E vou trabalhando assim até o final da carreira. Ó, pego a laçada depois da correntinha, no segundo ponto, repito ele, repito o terceiro e o quarto. E aí, eu fico com um ponto alto de um lado e um ponto alto do outro. 2 correntinhas, pego a laçada e repito aqui o Vzinho. Um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto.
Vai ficando assim. Bom, cheguei no final, então, fiz as duas últimas correntinhas e prendi na terceira, que dá a altura do ponto alto. E aí, vai dando aqui o detalhe desse nosso ponto, olha que bacana. Ele vai ficar bem abertinho. E com essa abertura aqui também. Aí, agora, viro o trabalho novamente. E agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, mais 2 de espaço. Vou continuar colocando 2 correntinhas, tá bom? Pego a laçadinha, venho no segundo ponto alto e repito ponto alto. Fica aqui dessa forma, tá vendo? Aí, agora, 2 correntinhas e eu vou repetir, então, essa carreira, tá vendo? Só que a diferença é que nessa daqui, como eu tava seguindo a abertura dessa de baixo, eu coloquei apenas uma correntinha. E agora, eu vou continuar colocando 2, tá bom? E aqui, olha, do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos, certo? 2 correntinhas, pego a laçadinha, venho no segundo ponto alto, repito ponto alto. Olha aí a abertura certinha, tá vendo? 2 correntinhas, pego a laçadinha e venho aqui fazer 5 pontos altos novamente. 2, 3, 4, 5, 2 correntinhas de espaço, pega a laçadinha, venho no segundo ponto alto, 2 correntinhas e repete aqui, então, os 5 pontos altos no Vzinho. E aí, nós vamos fazer, então, até o final da carreira dessa forma. Cheguei ao final da carreira, então, já coloquei aqui novamente 2 correntinhas, tá vendo? E ponto alto na terceira correntinha. Viro o trabalhinho e agora é só repetição de pontos. Então, aqui no caso, olha, em cima desse ponto alto, eu vou colocar o Vzinho. E em cima dos 5, eu vou colocar 3 pontos altos. E aí, eu vou olhando nas carreiras anteriores para dar sequência, então, ao nosso trabalho. Então, eu vou subir aqui novamente 3 correntinhas, 2 de espaço, pego a laçadinha, venho aqui em cima do ponto alto e vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas, mais um ponto alto, formando o V. 2 correntinhas, pego a laçadinha, venho aqui sobre o segundo ponto alto e repito ele. O segundo e o terceiro. 2 correntinhas, pego a laçadinha e venho repetir, então, o leque. Leque não, o V com 3 correntinhas. Ó, aí no segundo ponto alto, terceiro e quarto. Aqui, ó, vai ficando assim, tá vendo? Eu vou chegar mais uma vez no final e mostrar pra vocês o início novamente, só pra que não tenham dúvidas dessa repetição agora de carreiras, tá bom? Bom, cheguei no final, tá vendo? Ó, aí, viro o trabalhinho e vou repetir, então, aqui a carreira onde eu tenho os 5 pontos altos. Então, ó, subo 3 correntinhas, mais 2 de espaço, pego a laçadinha e já venho direto aqui pro Vzinho para fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. 2 correntinhas, pego a laçadinha, venho no segundo ponto alto, repito ponto alto. 2 correntinhas. E no Vzinho novamente, 5 pontos altos. Então, é o que eu falei pra vocês, nós vamos seguir agora
por algumas carreiras até chegar ao tamanho desejado, tá bom? Não tem uma quantidade certa, você faça do tamanho que você achar que fica melhor. Né? Tem pessoas mais altas, mais baixas, então aí vai depender da altura da pessoa que você está fazendo o vestido. Ó. E aí vai ficando assim o nosso pontinho, tá vendo? Olha só que lindo que ele vai ficando. E aí, nós vamos trabalhar agora até o tamanho que se desejar. Tá vendo que aqui ele vai ficar mais abertinho assim, porque eu quero que ele fique mais abertinho. Por isso eu coloquei aqui o ponto concha, tá? Se você não quiser que ele fique com essa abertura, aqui nessa carreira, na última carreira que nós trabalhamos do ponto tombadinho, você já pode trabalhar aqui esses espacinhos de 5 correntinhas na altura do primeiro ponto alto aqui, no lugar onde nós prendemos o ponto baixo, nós vamos prender no mesmo lugar e dando o espacinho de 5 correntinhas para depois dar início, então, a esse ponto, tá? Aí fica a seu critério. Eu quero que ele fique assim mais abertinho. Então, agora eu vou trabalhar por algumas carreiras e aí eu volto, então, pra gente dar continuidade à nossa peça. Bom, então, olha, eu já trabalhei aqui um total de 45 carreiras, contando aqui com a de início da nossa, o desenho aqui da parte de baixo da saia, tá bom? Então, ela ficou na altura do calcanhar, certo? E aí, dependendo da altura que você for colocar aqui, essa quantidade vai arrastar no chão, mas se você usar com salto, vai ficar a altura perfeita, tá bom? Então, você vai fazer da altura que você achar que fique melhor. No meu caso, eu optei por fazer dessa forma, porque eu gosto dela bem comprida, tá bom? E aqui ficou dessa forma, olha. E aí, essa nossa abertura eu vou deixar aqui na parte esquerda, tá? E nessa altura aqui, eu finalizei a carreira do lado direito, tá vendo? Eu finalizei a minha carreira aqui do lado direito da peça. Agora, e aí eu não fiz aumento, não fiz ela mais aberta, tá bom? Ficou aqui com a mesma quantidade de pontos, do mesmo jeito. E agora eu vou fazer então a carreira de finalização, que é só uma carreira de pontos baixos, uma finalização bem simples. E aí eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha, e no mesmo ponto eu faço um ponto baixo. E agora também, nessa parte, vai depender do tamanho de ponto que você tem e o material que você esteja usando, tá? Aqui, olha, eu vou fazendo dessa forma. Eu vou vendo aonde se encaixa melhor aqui o meu ponto baixo para fazer essa finalização, tá vendo? No meu caso, fica aqui um ponto baixo na altura do ponto, tá vendo? E aqui no meio eu vou colocar também só um ponto baixo. Se eu ver que tem necessidade de alguma carreira eu colocar um ponto a mais aqui, também não tem problema. Aí você vai fazer agora a carreira de finalização, tentando deixar a sua peça o mais reto possível. Essa é a hora, se tiver ficado uma parte mais alta ou uma parte mais puxada, dependendo aí do seu ponto, é a hora de você fazer o ajuste final e aí você tem uma peça com acabamento perfeito. Então, se você tá iniciando aí, essa é uma boa dica que eu dou. Nessa carreira de finalização, você fazer os ajustes necessários para sua peça não ficar torta nem volumosa, tá? Aquelas carreiras com ondas. Então, agora é a hora de você fazer esse ajuste. E aqui, olha, nada melhor do que você ir olhando pelo seu ponto. Não adianta nada eu falar pra você que você vai fazer aqui dessa forma, um ponto no meio e um ponto na altura, e a sua peça ficar feia. Então, você mesmo vai determinar aqui a forma que você vai colocar esses pontos baixos. Em toda a nossa volta, nós vamos fazer assim. Eu vou fazer toda essa volta da abertura, ó. Chegando aqui, eu vou dar o espaço necessário, que aqui eu acredito que vai dar 2 pontos baixos. Vou fazer a volta aqui, ó, até chegar novamente nesse meu início. Aí eu vou arrematar o meu fio. E aí a gente já vai fazer então a parte final da saia do vestido, que é colocar o elástico.
E também, se você quiser fazer apenas uma saia, aí você já vai ter a finalização dela também, que no caso eu vou mostrar para vocês e vou dar a opção também de vocês fazerem apenas a saia, que ficou maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E aí vocês têm essa opção agora também para poder fazer apenas a saia e posteriormente também vocês podem fazer o vestido completo, tá bom? Então eu vou finalizar todo esse arremate aqui da parte de baixo da saia e volto com vocês mostrando a parte do elástico. Bom, aqui então eu já coloquei, deixa eu só melhorar aqui, pronto. Ó, já terminei então. Aqui só colocando mais aqui uma mudança que eu fiz. Olha só, aqui nas 3 correntinhas eu coloquei apenas 2 pontos baixos, que é o que eu falei pra vocês, que você vai ver aí o tanto que você acha necessário de pontos que você precisa colocar. Como vocês veem, 2 pontos é o suficiente. Se eu tivesse colocado 3 pontos para contar com as 3 correntinhas, ele teria ficado embabado. E eu não quero, eu quero ele retinho assim como vocês estão vendo, ó. Aqui também desse lado e do outro lado. Aí você vai finalizar, então, vai colocar um ponto baixo aqui no ponto baixo de início, tá vendo? Vai ficar 2, pra gente fazer a voltinha e ficar perfeita. Não vamos dar o nozinho, eu vou trazer aqui agora, olha, no primeiro ponto baixo que eu tenho da carreira, ó. Levei pra lá, agora eu trago de volta aqui na última correntinha, tá vendo? Na última laçadinha, aí fica perfeito aqui o acabamento. Virando aqui pro outro lado, nós vamos passar aqui por trás e dar um pequeno nozinho. Tomando cuidado para que ele não fique visível, tá? Deixa ele escondidinho, assim, ó, dentro do ponto, sem repuxar, tá vendo? Aí, agora sim, eu vou esconder aqui por uns pontinhos, ó. Ó, tá vendo? Escondi por uns pontinhos, trago de volta pra não ficar o acabamento puxado, tá vendo? Olha, olha aqui do lado direito como que fica. E aí, é só a gente cortar, então. Os outros fios eu já escondi também, ao longo aqui da carreira. Aqui vocês podem ver, olha, tá vendo? Eu vou cortar. E pronto. A barra, então, da nossa saia já está finalizada. E agora, nós vamos vir com a mesma linha, com o mesmo fio. Aqui depois eu vou esconder, olha, que esse aqui é onde acabou o novelo, tá? E aí eu iniciei novamente. Aqui também eu vou esconder depois. E aqui, pra essa saia, eu gastei 3 novelos, tá bom? Aqui eu vou colocar esse elástico. Se você achar o elástico na cor que você está usando, melhor, porque ele vai ficar mais camuflado. Como eu não achei, eu vou utilizar esse branco mesmo, não tem problema, tá? E aqui, essa medida, como que eu gosto de colocar, de tirar essa medida aqui pra ficar uma medida certa? Eu vou pegar e vou medir, certo? No tamanho que eu quero, a altura que fica, e eu vou deixar mais ou menos 4 dedos de espaço aqui dele aberto. Aqui eu já costurei, vocês estão vendo, eu fiz aqui a sobreposição, tá vendo? E costurei, pra ficar bem firme. Então, eu vou deixar aqui nessa medida aberta mais ou menos uns 4 dedos, faltando pra chegar aqui e fazer essa junção. Essa é a medida que eu gosto de fazer, aí o meu elástico não vai ficar apertado no corpo, ele vai ficar na largura certa, tá? Porque se você pegar e colocar o elástico aqui do tamanho da sua peça, ela vai continuar caindo, e aí não tem ajuste nenhum. Então, você vai deixar aí, ó, mais ou menos 4 dedos, tá vendo? Dessa medida. E aí, você vai fazer essa sobreposição e vai costurar com a agulha de costura mesmo, super fácil. Ou se você também quiser costurar na máquina, fica a seu critério. E agora, então, nós vamos fazer aqui essa costura, que é bem simples. Eu vou fazer aqui com a própria agulha de crochê, tá? Eu vou escolher aqui um lado, preferencialmente na parte de trás, para que fique escondido aqui o início, tá bom?
Vou prender o fio. Prendi aqui o fio. Bom, aí eu vou fazer aqui 2 correntinhas que dá a altura do ponto baixo, tá bom? E aqui eu vou colocar. Eu não vou colocar nessa altura aqui, porque como eu estou usando na cor branca, vai ficar muito à mostra o meu elástico e eu não quero. Então, eu vou dobrar ao meio. Dobrando ao meio, vai ficar menor. Mas você também tem a opção de colocar assim, se for o caso. No caso, aí você vai subir 3 correntinhas e vai trabalhar o ponto baixo, alongando ele nessa altura, como eu também vou mostrar aqui com essa metade. Então, eu vou trabalhar ele dessa forma, dobrando ao meio. E eu vou seguir aqui o próprio elástico, eu não vou colocar ele contra, tá vendo? Colocando ele do lado direito, ele vai ficar assim, com as beiradas, tá vendo? Então, eu vou colocar, vou dobrar aqui, favorável à dobra dele, tá bom? E aí, eu vou colocar aqui. Vou tomar o cuidado para trabalhar a minha carreira. Deixa eu só pegar a laçadinha aqui, pra cá. Vou dobrar. Dá um pouquinho de trabalho, mas só para poder prender aqui essa primeira carreira. Vou colocar aqui o elástico por cima, tá vendo? Vou pegar aqui a minha laçada e vou puxar lá. Fazendo dessa forma, ele vai ficar ao redor e ficar firme aqui dessa forma, tá vendo? E aí, agora eu continuo trabalhando desse jeito. Pegando aqui na correntinha, alongando. Se você for trabalhar nessa altura, você também vai fazer dessa forma, vai pegar na altura dele todo e ponto baixo. Pega na correntinha, traz na altura, ponto baixo. Pega na correntinha, ponto baixo. E aí, você vai trabalhando aqui, olha, dessa forma. Tá vendo? Super fácil de colocar. E aí, se você estiver trabalhando na cor aqui da própria peça, fica melhor, ele vai ficar mais escondidinho, tá? Como é pra mim mesma, então não tem problema. Eu vou utilizar esse daqui mesmo para poder disponibilizar para vocês a videoaula. Ó. E aí, você também tem a opção de colocar o elastano, que é aquele fininho, tá? Ele parece uma linha de costura. E aí, você vai trabalhar algumas carreiras de pontos baixos e nessas carreiras você vai colocando, então, o elastano para ele ficar bem firme e não correr o risco, a partir do uso da peça, ele ceder, tá bom? E também esse daqui que eu estou mostrando. Aí, à medida que nós vamos trabalhando, a gente vai puxando assim, ó, e ele vai ficando assim mais fechadinho. Então, até mesmo aqui com esse elástico da cor branca, ele vai ficar mais camuflado. Então, agora eu vou trabalhar assim até o final. E aí, eu volto mostrando pra vocês o cos da nossa saia. Bom, aqui eu já finalizei, tá vendo? Trabalhei toda a volta, como eu falei pra vocês, ele fica bem escondidinho, tá vendo? Mas é melhor você colocar na cor, tá vendo? Que dá pra ver que é a cor branca. E, inclusive, eu fiz aqui, olha, um ponto baixo sobre as 3 correntinhas de início. Tá vendo? E agora, então, eu vou cortar o fio e a minha saia já vai estar pronta, o cos. Cortar aqui. E, novamente, vamos fazer igual lá na parte de baixo. Vamos deixar aqui um acabamento perfeito, caso você vá usar como uma saia, né? Tem que ficar perfeito o acabamento. Ó, passar aqui de um lado pro outro, tá vendo? Eu passei aqui 2 vezes para que ele fique bem firme na parte do cos. E aí, depois a gente vai esconder por uns pontinhos que eu não vou mostrar, porque eu já mostrei o acabamento, então
na parte de baixo da saia. Então, aqui tá finalizado. Se você quiser trabalhar mais uma carreira de pontos baixos, fica a seu critério, tá bom? Ó, aqui então, a parte da abertura, tá vendo? Bem finalizada. Depois eu vou tirar foto e vou mostrar pra vocês ela vestida, tá bom? E eu espero então que vocês tenham gostado do passo a passo. Se você quiser depois ver, eu vou disponibilizar também a videoaula da peça como um vestido. E aí você tem também essa opção de usar ela como essa saia aqui, ó, que ficou perfeita. Olha aqui a parte de trás, eu virei pra vocês verem. Olha só que lindo que ficou aqui essa junção de pontos. Então, a nossa videoaula de hoje foi essa. Não esqueça, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva abaixo, ative o sininho de notificações. Sempre que eu fizer uma postagem, deixa aquele like, porque o YouTube entende e vai continuar te enviando as notificações, tá bom? Obrigada pelo carinho e até a nossa próxima videoaula.